Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Como vocês viram aí, hoje o Fórum Sindical está incrível, né? Não tenho nem roupa para esse encontro maravilhoso. Então, boa noite, Rafael, Berenice, Fred, toda a comunidade Fórum que está aqui. Hoje é um dia muito especial, né? A gente tem Jean e Amília, esses dois jornalistas incríveis, né? Assim, eu acho a Mili também uma artista, porque o Jean, no exílio, a gente descobriu mais um talento do Jean, né? Um artista visual bacanudo, assim. E ambos, né, têm essa dentro da sua identidade, eles não se definem, não se reduzem a isso, mas assumidamente pessoas LGBTQIA+. Eu tenho, assim, um amor pelo Jean, que é um negócio inexplicável. Aliás, eu vou contar umas histórias, mas eu já vou trazer meu convidado que está aí. Jean, querido, venha para cá. Oi, Maria. Que bacana ouvir isso. Eu estava aqui já emocionado nos bastidores. Muito obrigado. Que amor! Nossa. Bom te ver, assim. Bom, tem mais de 4 anos, 4 anos e meio que a gente não se vê pessoalmente, a gente não se abraça pessoalmente, mas que bom falar com você, ainda que assim virtualmente. Quando eu for a São Paulo, eu te abraço. Feliz pelo convite, da boa noite a todos e todas do Fórum Sindical. Dizer que eu estou felicíssimo de estar em companhia da Mili Lacombe, em sua companhia e dos demais. E agradecer a Miguel do Rosário o carinho e o abraço que ele me deu. Sim, a gente vai tomar uma cerveja qualquer dia desse aí, quando a gente se encontrar. Todo mundo, quando eu soube da pauta hoje, que você estava aqui, era assim, manda um abraço para o Jean, manda um beijo para o Jean. O Emerson Damasceno, lá do Ceará, enfim, um monte de gente. Jean, eu vou chamar um querido que você vai amar, porque ele é apaixonante, trabalha comigo lá na CUT, na Educação Popular, que é o Arthur da Nóbrega, que era um militante do Levante Popular, é um estudioso no tema da diversidade Arthur, sexual. tudo bem? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Ele arrasou. Boa noite, Arthur, seja bem-vindo. Ele arrasou semana passada aqui com os pastores, porque a gente foi fazer uma discussão daquele horror lá do Valadão. E aí eu falei, olha, eu vou chamar o Jean, a gente combinou, deu certo, você quer vir? Ele, eu quero. E aí a gente veio. Bacana. Pessoal, eu vou contar uma historinha antes de começar essa entrevista, porque eu preciso contar, o Jean vai gostar do resultado final. Eu não sabia que era o Jean, a minha irmã era ficcionada pelo BBB, né? E aí ela falou, você precisa ver. Tem um baiano lá que você precisa ver. Eu falei, mas não quero ver BBB, não sei o que tal. E eu fui ver. A primeira cena que eu vejo era do Jean ensinando a Grazi Massafera Foucault, ensinando o que era a microfísica do poder. Eu parei na TV assim, falei, meu Deus, o que é isso? O Jean conseguia essa coisa incrível, né, de falar de grandes intelectuais e trazer conceitos importantíssimos desse jeito no BBB. Passado esse tempo, eu entrei, fui dar aula numa escola tal, e havia uma coisa séria na escola, bastante homofóbica, e eu comecei a ficar muito incomodada com aquilo e tinha um projeto na escola multidisciplinar para ir para Brasília. E era o primeiro mandato do Jean, ele tinha acabado de assumir. Aí eu montei um projeto com a galera da gente conhecer o Congresso e que a gente ia entrevistar 2 congressistas. E curioso, no mesmo dia que eu conheci, então, pela primeira vez o Jean, eu conheci o inelegível Jean. Você não sabe disso, mas eu me encontrei com aquela coisa, né? No Congresso. A gente sente a energia ruim daquele sujeito. Mas, enfim, eu conversei com a assessoria do Jean, contei um pouco qual era o projeto e fui com as crianças para lá, pré-adolescente, eles estavam no 8º, 9º ano. E aí, o Jean sentou com esses guris, que foi a coisa mais linda do mundo, assim. E foi a primeira vez que eu vi o Jean falar, o Jean contar, e ele foi muito pedagógico com os meninos e meninas, né? Foi uma graça.
E a gente saiu de lá, Jean, as cartinhas eram lindas, assim, né? Ao final do projeto, eles diziam assim para mim: eu não sabia que homofobia mata. Eu via essas piadas, né, na minha casa, a gente achava engraçado e tal. Mas o que você não sabe é que neste grupo tinha o filho de um professor que hoje é filha de um professor. Ela fez a transição, né? E era exatamente por causa dela e da situação que eu via que ela estava cada vez mais sofrendo aqueles ataques, que eu falei, não, a gente não pode de jeito nenhum. Então, eu queria te contar isso, porque essa galera que você conheceu lá em 2011, hoje são sujeitos incríveis, assim, odeiam Bolsonaro, né? Tem uma formação decente, incrível. Então, você faz parte da formação dessa galera. Olha que belezura que é. Que bacana, Maria, que história legal. Bom, me veio muitas coisas na cabeça. A primeira é que o saudoso Arthur Chechel, que não era muito fácil, não era um jornalista lá fácil, ele, quando eu saí do Big Brother, eu li uma crônica dele, que ele falava mais ou menos assim, parecido com você, que ele estava assistindo o programa e, de repente, ele me ouviu falar sobre o Santo Inquérito de Dias Gomes, né? Uma peça do repertório nacional, e eu citava uma frase do namorado de Branca Dias, que é a personagem. E aí ele fez uma super crônica falando isso, e aquele Big Brother foi muito especial, porque foi o Big Brother em que os intelectuais e os escritores, assim, artistas, assumiram que viam o programa, porque tinham preconceito, sobretudo na esquerda, em relação ao programa. Então, a minha presença ali, o fato de eu ser um professor universitário, jornalista, de ter esse repertório, autorizou mais ou menos as pessoas a verem o programa e a assumirem que viam o programa. Tanto que Boninho criou uma prova que era muito interessante, não lembro agora se era uma prova ou era uma dessas coisas que o programa tem, que assim, a hora que fosse, tocava uma sirene, a gente tinha que levantar a hora que fosse e ler uma poesia. E aí, todos os grandes poetas, digamos assim, do Brasil estavam citados, as pessoas tinham que pegar lá o poema e ler. E foi nesse programa também que a Zélia Gattai, a saudosa Zélia Gattai, aprendeu a votar, a lidar com o computador para votar e o telefone. Ou seja, então foi muito especial. O Arthur Chechel, ele escreveu essa crônica e logo depois, como eu disse, ele não era nada fácil. Depois ele dedicou um dia a tentar me destruir quando eu lancei o livro logo do programa. Mas eu esperei, quando eu li aquela crônica, aquela coisa horrível, que era bem um pouco de ressentimento de gay, sabe? E aí eu li, eu falei, não, vou dar tempo para esse cara ver que é um equívoco o que ele está escrevendo aí, e o tempo vai mostrar que ele está equivocado. E aí, anos depois, eu já estava no meu segundo mandato, eu dei uma entrevista para a Adriana Bujanra, para a revista Piauí, e aí eu digo isso para ela, né? Que assim, o tempo eu sou aliado do tempo, e o tempo permitiu mostrar a ele que ele estava redondamente equivocado. E eu, ao contrário, gostava muito do texto dele. Aliás, eu achava que ele escrevia melhor ficção do que crônica para jornal. E ele colaborou com Miguel Falabella numa série maravilhosa que chamava Pé na Cova, que é uma das melhores séries que a Globo já exibiu. Então, você me trouxe essas recordações todas aí muito bacanas desse período. E Jean, eu me lembro que depois disso, a gente já teve junto em entrevista, a gente já teve junto em voo, né? E você sempre foi esse alvo, né? As pessoas achavam que, pelo Jean ser assumidamente homossexual no Congresso, né? A gente teve um homossexual antes, que era o Clodovil, mas ele nunca teve como pauta, né? Os direitos humanos, enfim. Então, Jean abriu uma porta. Hoje a gente tem trans no Congresso, que é uma coisa maravilhosa, né? Abriu essa porta. E ele não, apesar de ter essa coisa muito ligada aos direitos humanos e à questão LGBT, o Jean tinha projeto, gente, em relação a doenças raras e acesso a remédios do SUS, ao feminicídio,
as profissionais do sexo, enfim, era uma pauta ampla de representação. Sim. Mas as pessoas tentavam desqualificar o Jean, né? Primeiro por causa do BBB, depois pelo contexto da eleição no Rio, e ele vai para o segundo mandato, né? Com aquela votação expressiva. E aí chegamos no terceiro mandato, Jean, que você sequer assumiu. Aí eu queria começar por aí. Eu queria que você falasse para a gente, assim, porque, Jean, chegou um ponto, 2018, março de 2018, eu estou em pleno Fórum Social Mundial, a gente sabe do assassinato da Marielle, né? Você já era alvo dessa milícia, desses canalhas que assumiram o poder antes, inclusive, né? Sim. Então, Muito antes. eu no thumb desse fórum, eu coloquei isso, estrangeiro em sua própria terra. Como é que foi ser estrangeiro em sua própria terra nessa era fascista, né? De 2018, do golpe para cá. E também, como é que foi essa vivência? Eu sei que você já deve ter respondido isso, porque é a pergunta que a gente quer saber, né? Você ficou 4 anos fora. Como é que foi essa vivência fora? Porque o Jean que eu acompanhei virou um Jean artista também, né? Nunca deixou de ser ativista, sempre se colocou, sempre se posicionou, mas teve outras descobertas. Eu queria ouvir esse antes e depois, Jean, para a gente começar, daí eu boto o Arthur na roda. Bacana. Olha, primeiro eu quero dizer que não é fácil falar dessas coisas, porque ela reacende, né? Tratar desses temas reacende feridas que reabrem cicatrizes, assim, feridas que já estavam cicatrizadas, de alguma maneira são reabertas. Eu de fato quero pensar no futuro, não quero guardar, mas eu também não vou me furtar de te responder essa questão. Eu digo porque cada vez que a gente fala, a gente se revitimiza, cai novamente no lugar da vítima, e eu não quero o lugar da vítima, até porque eu sobrevivi a tudo isso. Mas, objetivamente, as primeiras ameaças contra mim surgiram no primeiro mandato, em 2011, muito no contexto da implementação por parte do governo Dilma do projeto Escola Sem Homofobia. Então, era um projeto que o governo Dilma implementou, herdou do governo Lula, e o governo Dilma decidiu implementar. Eu fui eleito pelo PSOL, né? Meus 2 mandatos foram pelo PSOL. Eu era, portanto, oposição ao PT, ao governo do PT, fazia uma oposição à esquerda ao governo do PT. Mas o fato de ser um ativista do LGBT, do movimento LGBT, fez com que essa questão caísse no meu colo. Ou seja, quando a bancada de evangélicos neopentecostais, a chamada bancada da Bíblia, decidiu chantagear o governo Dilma e difamar o projeto Escola Sem Homofobia, mentir sobre o projeto Escola Sem Homofobia, eles, claro, utilizaram a minha figura, porque eu era um cara do movimento e orgulhoso, falava abertamente da minha homossexualidade, havia restaurado a Frente Parlamentar pelo Direito, tinha uma fama, ou seja, de uma fama que eu herdei da minha experiência na televisão, do Big Brother. Então, a partir dali, de 2011, as igrejas neopentecostais, a bancada da Bíblia, já começa, de alguma forma, a me utilizar como uma peça na sua propaganda, no seu proselitismo e na disputa, né, pelos corações e mentes. Então, sempre como eles não podiam me atacar a partir do que eu era e assumia orgulhosamente do que eu era, eles começaram a me atacar com mentiras. Então, aí as mentiras levaram ao ódio e o ódio levaram às ameaças de morte. Então, as primeiras ameaças acontecem em 2011, nesse contexto da primeira fake news, digamos assim, elaborada de maneira organizada pela extrema-direita no Brasil, que foi o Kit Gay. Então, em 2011, essa fake news nasce com a participação de Jair Bolsonaro a participação de Antony Garotinho, Marco Feliciano e outros da chamada bancada da Bíblia. E depois essa fake news ela é recuperada com muita força em 2018 e acaba dando a vitória para Bolsonaro. Então, é preciso fazer essa genealogia para que as pessoas entendam. As primeiras ameaças vêm daí, as primeiras denúncias que eu fiz à Polícia Federal também vêm daí. A Polícia Federal prendeu, nesse período, uma das figuras que, mesmo de dentro da cadeia, seguia me ameaçando, fazendo ameaças e mobilizando pessoas fora para me ameaçar. Eram 2 sujeitos, um deles foi preso. Esse sujeito coordenava um fórum na internet
do qual saiu o assino de da Escola Tasso da Silveira, que perpetrou o primeiro massacre em escolas em 2011. Então, aí eu vivi isso, né? De qualquer forma, houve um reconhecimento popular do meu mandato. Eu abri um diálogo com instituições internacionais, me tornei internacionalmente conhecido nesse sentido, por causa digamos assim, do quão vanguarda era o nosso mandato naquele momento. Em 2014, eu faço, então, tenho uma reeleição consagradora. Multipliquei em 11 a minha votação e fui eleito o 7º, né, na bancada do Rio de Janeiro, o 7º mais bem votado da bancada do Rio de Janeiro. E isso ligou um alerta, não só na extrema-direita, que já estava se organizando neopentecostais, mas um alerta na própria direita, porque eu me elegi em 2014 com uma campanha que custou R$70 mil. No Brasil, nenhum deputado se elege com tão baixo custo assim. Então, eu era prova viva de que sim se podia eleger uma pessoa sem recorrer à Caixa 2, sem recorrer sem se submeter aos interesses das grandes corporações, do capital financeiro, enfim. E isso desestabilizava o sistema, né? E, além disso, de eu me eleger com tão pouco dinheiro, eu me elegi muito bem votado. E tinha um prestígio muito grande, né? Eu era já parlamentar do Mercosul nessa época. E aí, com a reeleição de 2014 e a vitória de Dilma, a reeleição de Dilma, começa-se a acontecer a grande conspiração que vai derrubá-la, né? E eu comecei a notar essas movimentações. Eu sou um cara muito bom leitor da conjuntura política. Então, a Lava Jato emerge como a princípio, uma ação do Ministério Público e da Polícia Federal contra a corrupção, com esse discurso, mas para mim era evidente desde sempre, desde o princípio, que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro não estavam movidos por nenhum sentimento anticorrupção, mas sim por um movimento por um sentimento antipetista, anti-esquerda, por uma vontade de destruir a figura de Lula e uma vontade de impedir que o PT permanecesse no poder, né? Ou seja, e aí essa direita começa a se juntar, a se organizar para tirar na mão grande o mandato da Dilma, o mandato que a Dilma ganhou em eleições limpas e livres. Eles decidem que vão tirar o mandato dela. E decidem que vão tirar o mandato dela porque ela quando a crise do superprime, aquela crise de 2008 nos Estados Unidos, chega ao Brasil, enfim, quando essa crise chega, a Dilma diz que vai sustentar as políticas sociais, e para sustentar as políticas sociais ela iria cobrar mais dos mais ricos. Então, aí, esse alerta na direita acende, a direita decide, numa conspiração ampla, envolvendo, inclusive, aí, o próprio Supremo Tribunal Federal, tomar o mandato da Dilma. Era do PT nesse momento, era do PSOL, assumo uma defesa do governo Dilma, não pelo governo Dilma em si mesmo, mas uma defesa da democracia e por uma certa intuição do que iria acontecer no Brasil. Então, vou recuar um pouquinho. Em 2013, tá? 2013, antes da minha reeleição, a Maria Cristina Poli fez uma entrevista comigo para a TV Cultura, um programa que ela iniciou e não deu prosseguimento. Ela fez 3 episódios desse programa, um com Fernando Henrique Cardoso, outro com Lula, eu acho, e o terceiro comigo. E aí ela me pergunta na entrevista se eu tivesse o poder de silenciar alguém, quem eu silenciaria no Congresso Nacional. Ela esperava que eu dissesse Marcos Feliciano, porque ele estava em evidência no momento e ele tinha tomado a Comissão de Direitos Humanos, né? Ele tinha assumido a Comissão de Direitos Humanos. E que a gente esvaziou, inclusive, a Comissão de Direitos Humanos por causa da presença dele. Ela esperava que eu dissesse ele. E eu disse, quando ela me perguntou, eu disse Bolsonaro. Jair Bolsonaro. E ela falou, por quê? Eu falei, porque ele é um entrave ao crescimento espiritual da humanidade. 2013, ok? Eu falei isso. Essa conspiração, ela segue, vem o impeachment da Dilma. Dilma, então, eu defendo de uma maneira muito clara. Então, eu virei um estorvo para a imprensa neoliberal que apoiava o golpe. Então, a imprensa neoliberal não poderia me acusar de corrupto, porque eu não sou corrupto, eu nunca fui, nem serei, nem materialmente, nem intelectualmente, né? Eu sou honesto em todos os sentidos. Então, não podia pesar sobre mim essa acusação. Eu não pertencia ao governo Dilma, não tinha cargo do governo Dilma. Então, eu defendi o governo Dilma por princípios e defesa da democracia.
Então, a imprensa neoliberal também começa a embarcar numa certa ação mediática contra mim, de assassinato, de tentativa de assassinato de minha reputação. E aí a violência e o ódio contra mim vai crescendo porque eu fui identificado, inclusive, pelo Palácio do Planalto na época, como a pessoa, né? Assim, o Palácio fez uma pesquisa e mostrou que os meus perfis defendiam muito mais a Dilma do que todas as bancadas, mais do que todas as bancadas, mais do que toda a bancada do PT. Então, é claro, essa figura, que é ao mesmo tempo um homem gay, que transita por várias pautas, que toca uma agenda de liberdades individuais e direitos civis, essa figura que é honesta, que vence uma eleição com crowdfunding, uma eleição barata, e que, além de tudo, empresta a sua voz e o seu prestígio para defender uma mulher que estava sendo vítima de um golpe, né? Esse sujeito precisava de um freio. E aí o freio começa a ser dado dessa maneira, com ações orquestradas tanto pela extrema-direita, com a sua comunicação baixo nível, os sites apócrifos, as mentiras, a associação da minha imagem à pedofilia, era volume de mentira, era uma coisa muito bem financiada. Eu acordava, por exemplo, eu ia dormir às 3 da manhã, acordava às 8 da manhã com as minhas redes com ameaças, insultos e coisas do tipo. Então, eles foram me difamando, né? Porque para difamar alguém, esse alguém tinha que ter uma fama. Então, e a imprensa foi colaborando. E aí, por exemplo, era um ardil que eles usavam. Um sujeito qualquer da extrema-direita entrava no Ministério Público com uma ação sem pé nem cabeça contra mim. O Ministério Público acolhia essa ação sem sequer ver o mérito da ação, mas acolhia a ação para gerar a notícia para os jornais. Então, o Estadão, Folha de São Paulo faziam isso. João Willis é denunciado no Ministério Público. Aí você ia ver o conteúdo não se sustentava. Era um conteúdo movido, era uma ação movida com base em mentira, distribuída na internet. Então, havia uma certa rede das mídias ali, que é uma coisa que eu analiso mais profundamente na minha tese de doutorado, nessa difamação contra mim e nessa tentativa de silenciamento, porque eu representava naquele momento uma voz contra o golpe e uma voz contra a Lava Jato. Então, nesse ano de 2016, que é o ano do golpe, e rola o episódio que eu dou uma cuspida na cara de Bolsonaro quando ele dedica o voto dele a um torturador, ou seja, esse gesto meu, que era um gesto absolutamente de legítima defesa naquele momento ali em que eu estava sendo insultado por aquela turba na Câmara dos Deputados, em que o sujeito dedicou o voto a um torturador e me insultou, esse gesto meu foi duramente criticado pela imprensa liberal, que achava que eu deveria aceitar o insulto, a humilhação, o abuso e o assédio calado. Eu não deveria reagir de jeito nenhum. E aí a minha reação, que era uma legítima defesa, foi tratada como se fosse uma agressão a um sujeito que, historicamente, já era agressivo, já havia empurrado a Maria do Rosário, já havia quase agredido fisicamente o senador Randolfo Rodrigues, ou seja, um sujeito que sempre teve ligações com organizações criminosas ao longo da vida dele, em cuja biografia estava o planejamento de explodir bombas em escolas e bancas de jornais. Dedicou o voto a um torturador. Jean. Exato, mas assim, para além disso, ele já tinha um currículo. A imprensa poderia ter levado em conta tudo isso e ter entendido o meu gesto, mas na verdade ela fingiu que não entendeu e aí ela prossegue com essa difamação e esse ataque contra mim. E aí, nesse ano, eu escapo de um linchamento, escapo por acaso de um linchamento nos Arcos da Lapa, saindo de um comício de Marcelo Freixo. E aí, diante disso, dessa tentativa de linchamento, eram 6 caras, eu escapei por pouco, consegui chegar no carro correndo, a gente pediu escolta para mim. E, simplesmente, essa escolta foi negada, tanto pela Polícia Federal quanto por Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara. E aí eu permaneci, fui, de alguma maneira, administrando essa vida sob ameaças. Deixei de publicar a minha agenda, ou seja, para não dar espaço para que eles fizessem qualquer atentado contra mim, eu não publicava mais minha agenda. Isso foi restringindo minha ação, restringindo. A difamação foi crescendo, e a violência política aumentando, e os insultos, e não tinha mais espaço onde eu fosse que as pessoas não me interpelassem para me insultar ou me ameaçar abertamente, de taxista a garçom, passando pelas docas e as peruas que eu encontrava no aeroporto, e os
canalhas aí do mercado financeiro, todos tinham algo para me dizer, para me ofender, para me ameaçar, e tudo com base numa mentira organizada, numa propaganda que tinha como objetivo assassinar minha reputação. Aí, em março de 2018, ocorre o grande crime que muda a história do Brasil, o assassinato de Marielle Franco. Aí eu vi o quanto de risco real eu estava correndo e então, depois da eleição de 2018, decido que se eu permanecesse aqui, eu não continuaria vivo, e não continuaria mesmo. Então, eu saio do país por recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Então, a Comissão Interamericana me entrou com um pedido de medida cautelar que foi negado pelo Estado, pelo governo Temer. Então, os comissionários disseram, olha, a nossa recomendação é que você vá para o exílio, que você saia do país, né? Sobretudo quando o Bolsonaro venceu, porque aí essa é o poder central. E é óbvio que eles iam mobilizar todo o aparato para me perseguir, né? E essa tentativa de perseguição já estava quase que construída, que foi a associação mentirosa que eles fizeram entre eu e o suposto atentado que Bolsonaro viveu em 2018. Então, essa associação da minha imagem com esse suposto atentado era para depois justificar uma eventual prisão minha, como aconteceu com o Lula, uma prisão arbitrária, baseada em convicções, não em provas, e que me destruísse por completo. Então, a minha saída para o exílio foi, ao mesmo tempo, uma rasteira nesses planos da extrema-direita, que não me tinha mais aqui para ser utilizado como esse token. E aí, no exílio, o exílio é sempre o exílio, por mais que agora a gente tenha tecnologias da comunicação, e eu pude ver minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos ao longo desses 4 anos e meio. Uma coisa é ver pela tela, outra coisa é você estar com as pessoas que você gosta. O exílio tem uma dureza. Eu fui amparado por instituições que me garantiram a minha sobrevivência. A Open Society foi importante, eu agradeço de público a Pedro Abramovay e a Jorge Wacker, que era o diretor da Open Society Divisão Europa, que me deram uma bolsa, que me garantiu fazer a minha pesquisa. Agradeço ao professor Sidney Chalhoub, que me convidou, ia falar em espanhol, Sidney Chalhoub, que me convidou, James Green, da Brown University, e Sidney Chalhoub, de Harvard, me convidaram para uma instância na universidade como professor convidado. Agradeço a essas pessoas, que foram essas pessoas que me ampararam no exílio, que garantiram a minha sobrevivência, porque eu tinha que trabalhar. Imagina, eu deixei uma vida inteira para trás. Meu destino mudou por causa disso. E uma coisa que a extrema-direita queria muito era me ver no lugar da vítima e do sofrimento. Então, mesmo no exílio, ela nunca parou de me difamar e criar teorias conspiratórias a meu respeito. Então, eles inventaram que eu vendi o mandato para Glenn Greenwald, por exemplo, quando o Glenn começou a desmontar a Lava Jato, quando fez a série de reportagens chamada Vaza Jato, né, que Moro começou a ser desmascarado. O perfil chamado Pavão Misterioso, uma coisa assim, que era criado pelo Carlos Bolsonaro, evidentemente criado por Carlos Bolsonaro, e toda a máquina do ódio, né, todo ecossistema de difamação e assédio construído pela extrema-direita, eles inventaram essa história de que eu teria vendido o mandato para que o falecido David Miranda assumisse o meu lugar. Então, mesmo eu no exílio, eu seguia sendo utilizado aqui pela extrema-direita como cortina de fumaça o tempo inteiro. Uhum. E eles, então, me queriam nesse lugar do sofrimento e da vítima, e eu não fico no lugar do sofrimento e da vítima, porque eu tenho uma resiliência. Eu sou um homem que veio da extrema pobreza, eu passei fome na minha vida, eu venho do Brasil profundo, eu sou filho de um casal interracial. A minha mobilidade social não dependeu de apadrinhamentos nem corrupção, dependeu dos meus esforços e de professores incríveis e pessoas que estiveram comigo e que me trouxeram até aqui. Eu sou resiliente, eu sou gay num país homofóbico, então não seria o exílio que me destruiria. E aí, no exílio, eu me reinventei como pessoa, como intelectual público, desenvolvendo uma coisa que para mim antes era puro diletantismo, que era a pintura e o desenho, que eu fazia por diletantismo. Fiz isso de maneira muito mais, digamos assim, profissional e articulada com minha forma de intervir na esfera pública, me inseri e fui reconhecido na cena política cultural da Espanha, e isso me fez renascer como pessoa, né? Ressuscitar nesse sentido. E isso, para eles, foi um problema, porque tudo que eles queriam era me ver no lugar da vítima. E só para encerrar essa resposta longa, porque sua pergunta não é simples, então não podia dar uma resposta simples, quando eu entrei na Universidade de Harvard, no ALARI, que é o Instituto Afro-Latino-Americano do Hutchins Center, eles fizeram um ataque coordenado ao Instituto. E Alejandro de la Fuente, que é o diretor, ele ficou assustado, assim.
E aí eu sentei com ele, ele ficou muito assustado, e eu disse para ele, imagine você que o que está sendo atacado aqui é uma instituição poderosa, que se fosse um país estaria entre as 38 maiores economias do mundo. Só uma universidade dos Estados Unidos estaria entre as maiores economias do mundo se fosse um país. Se essa universidade se ressentiu com esse ataque coordenado desde o Brasil contra a universidade do convidado, eu falei, imagine para mim como pessoa, como indivíduo, como esse ataque não pesava. E aí ele teve assim, uma espécie de epifania. Eu disse, eu estou aqui para tratar justamente disso. Né? Eu estou aqui no Alari para fazer uma pesquisa sobre como essas coisas afetam, como elas interferem em processos decisórios, eleitorais, como elas transformam pessoas em monstros, porque é isso que aconteceu. Essa comunicação da extrema-direita, ela desperta o que há de pior nas pessoas. Essa comunicação dá certo porque as pessoas já têm ali um material genético, digamos assim, em que o vírus da desinformação pode engatar e se reproduzir e transformar essas pessoas num monstro. Então, é isso, Maria. Não sei se consegui te responder sua pergunta complexa. Conseguiu, e eu digo para o George Caetano da Silva para ele voltar à live e ouvir a primeira parte da pergunta e parar de falar bobagem aqui no chat. Queria agradecer... Maria, não se importa com essas pessoas, não, porque essa é uma questão. Essas pessoas, elas entram na live, quando a gente abre uma live, a gente tem que saber que a live será atacada por bots ou por haters, será atacada. A função do ataque é desestabilizar a gente que vai lendo o comentário. Então, não se desestabilize, não deixa aí eles comentarem, deixa eles comentarem. Nenhuma mentira vai se sobrepor à verdade. A mentira, ela pode até durar um tempo, mas não se engana todo mundo todo o tempo. E mesmo esses imbecis agora que querem mentir para si mesmos, que estão, em algum momento eles vão cair a ficha, se é que vão, se um dia conseguirem sair dessa seita. Então não se importe não, deixa eles ladrarem, porque como diz... A caravana passa. Mas eu ia citar o Miguel de Cervantes, Don Quixote, disse para Sancho Panza em um momento que eles estão avançando. Os cães ladram, Sancho. É sinal de que estamos avançando. Então pronto. Eles não me afetam, não, Jean, mas aqui na nossa live, né, Teseu, a gente não vai deixar nosso convidado de honra ser atacado por boçais. Eu queria agradecer a Rosana dos Anjos pelo super stick. Tem um monte de gente aqui, super parabéns, Jean, você é incrível, maravilhoso, tal. E o Robson Rose fala uma coisa, Jean, que eu estava vendo a votação do impeachment com a minha mãe. A minha mãe hoje tem 83 anos, mas naquela época ela já sacava que quem falava pela família, colocava aquela bandeira, era um bando de sem vergonha. Quando você deu a cusparada, minha mãe falou assim: até que enfim, alguém tomou uma atitude. Então, Robson, o Brasil inteiro do bem achou aquela cusparada, nos representou. Jean, querido, o Sidney Chalub é um outro que mora no meu coração. Na minha época de Unicamp, a gente acompanhou, né, o Cidade Febril, acompanhamos as pesquisas do Sidney, é um intelectual de primeira linha. Hobsbawm falava de Sidney, né, que ele era o historiador do Brasil. E é verdade, ele é um historiador. Ele é o com H maiúsculo, é verdade. Arthur, exato. o ele Teseu... é maravilhoso. E é generoso. Viu, Teseu? Jean, você está travadinho na minha tela. É só a minha, gente, que ele está travado? Não, tá não. Travando, dá umas travadas, né? Aqui, isso. Tá tá dando umas de vez em quando trava. De vez em quando. Tá. Não Pra ficarei, mim não travou, não ficarei tão só no campo da arte. E ânimo firme, sobrancelha forte. Tudo farei por ti para exaltar-te. Serenamente, alheio à própria sorte. Para que um dia eu possa contemplar-te dominadora, inférvia do transporte. Direis que é bela e pura em toda parte. Por mais risco que essa audácia importe. Queira-te eu tanto e de tal modo, em suma, que não exista força alguma que essa paixão embriagada dome. E que eu, por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor,
morrer sorrindo, a murmurar teu nome. Liberdade. Quando, do Marighella, né? Quando a Fro falou, vamos fazer esse debate, esse poema, que é algo das místicas, ecoou em mim esses 3 dias permanentemente, assim. E aí vocês falaram de poesia, eu falei, olha, gente, parece que a gente se afinou antes. Mas é uma identidade comum de um lugar de pertencimento, de lugar certo na história. E para começar, agradecer novamente o convite da Fro. Muito obrigado, é sempre um amor estar aqui contigo. E tá aí, saudar Teseu e, sobretudo, saudar teu retorno, Jean, que é assim, é uma vitória política em vários níveis, e assim, sinto muito por tudo isso. Eu acho que é uma coisa que a gente não queria que nenhum companheiro ou companheira tivesse passado nesse processo, e dizer, assim, com muita felicidade, eu estou emocionada, o coração está assim, porque, para mim, eu entrei no movimento estudantil em 2011. Então, para mim, foi muito importante a tua figura pública enquanto um jovem que estava vendo no movimento estudantil uma possibilidade de construção. E não só um jovem gay, que foi o que me levou a me organizar em forças políticas depois, mas por uma necessidade de um projeto, de uma coisa mais ampla. Então, não bastasse ser um espaço, apenas um espaço auto-organizado e com toda a sua importância, não é sobre isso. Mas era sobre ver alguém que colocava essa política em prática, e eu acho que isso, para a minha geração dessa de 2011 para cá, que agora está aposentado do movimento estudantil aqui, primeiro Conune, que está acontecendo agora, que eu não vou em décadas, mas estamos aí nesses novos lugares para fazer a política e fazer a reflexão acontecer. Eu vou até inverter as perguntas, porque esse debate inicial me trouxe várias coisas. Jean, queria perguntar para ti, porque você falando, acho que o primeiro elemento, assim, esse relato temporalizado da resistência, da sua resistência, da sua sobrevivência nesse processo, se cruza muito com, acho que, com o período histórico que nós da esquerda brasileira precisamos acumular mais. E aí trouxe a reflexão da que a gente falou no outro programa, que é sobre quando estava numa turma latino-americana, lá na escola Florestan Fernandes da ENF, e era um turma de todos os países da América Latina. E ali era 2016. Ali, todos eles, em uma análise de conjuntura regionalizada, apontaram que há um aumento da violência contra LGBTs, mulheres, negros e negros. Antes dos golpes, na verdade, alguns golpes na América Latina já estavam sendo executados, estavam sendo implantados, mas era uma onda que vinha para cima de nós. E eu acho que isso reafirma a tese sobre o quanto o patriarcado e o racismo no Brasil, na nossa formação social brasileira, ele é estruturante na forma que o capitalismo opera suas reformas, opera as suas movimentações. E aí a gente vê que eu acho que, para mim, e eu posso ter equivocado também nessa análise, me corrijam, por favor, mas que me parece, ouvindo você, que você foi um laboratório para o fortalecimento e o acúmulo de força da extrema-direita, no sentido de experimentar. Então, você sofreu, antes de estar muito organizado, as experimentações das formas mais terríveis das organizações desses grupos, que depois vai se materializar na conjuntura em uma outra polarização. Mas foi a via do patriarcado, foi a via do machismo, que foi consolidando um acúmulo de forças para que, se a gente consolidasse um golpe, depois tivesse um governo Bolsonaro e aprovado em um ambiente não democrático as reformas que eles tanto precisaram para destruir a América Latina. E aí eu queria perguntar para você, nesse processo todo, se você também tem a impressão de que o sistema representativo, além de crise, ele está num processo de esgotamento, o institucional. Pouca credibilidade com o sistema representativo. Eu acho que esse jogo de fake news bagunçou as regras democráticas do processo. E aí, se eu pergunto para ti, se você vê que esse sistema representativo, que tentou várias vezes, resistiu a várias tentativas, na verdade, do governo Bolsonaro de transição de regime, ele não queria o regime democrático, ele cessou as margens democráticas. E quais são os nossos desafios, então, agora? Porque o velho modelo não vai funcionar. Não vai funcionar. Olha, eu não sei se tem uma... Antes de você começar a responder, deixa eu pôr a Mili, que chegou aqui na nossa companhia. Vem, Mili! Tá bom.
Ê, lindona! E aí, gente, Jean, meu querido, que Oi, emoção te ver aqui. Puxa vida. Olha, eu sou fã Vamos de todo usar. mundo que está aí, viu? Obrigada pelo convite. A gente está bem Poxa, mesmo. feliz de ter você aqui também. Vai, Jean! Muito. Peraí, deixa eu dizer para a Mili que a gente vai se abraçar pessoalmente. Eu espero que a gente se abrace pessoalmente. Você está morando no Rio ou São Paulo? Tia, eu tô morando na roça, tô morando na Serra da Mantiqueira. Ah, Mas eu fico indo bom, e mas vindo. quando Eu vou você atrás vir. de você. Pronto. Eu estou em Brasília, mas eu provavelmente vou para o Rio em algum momento, São Paulo para atividades. E aí, se a gente se encontrar nesse trânsito, eu quero te abraçar pessoalmente, porque te admiro muito. Idem, idem. Obrigada, meu Viu? querido. Agora, vamos à resposta, Arthur. Primeiro, sua análise de conjuntura está corretíssima. De fato, eu fui uma cobaia. Na verdade, não só eu, como Márcia, Rosário, Manuela, Dávila, mas eu em especial, porque eu reunia muitas características que permitiam a manipulação da ansiedade sexual, do medo das pessoas em relação às transformações que o mundo vem vivendo, né? Que a contemporaneidade vem produzindo. E é claro, nesses momentos de transformação profunda, na tecnologia, nas relações comerciais, nas formas de reprodução, todas essas transformações, elas causam um certo medo em relação ao futuro. As pessoas ficam ansiosas e elas querem explicações simples para essas transformações. Elas querem segurança de que elas estarão seguras diante dessas transformações. E aí é onde a extrema-direita entra, oferecendo essas explicações simplistas, simplórias, e manipulando os preconceitos e esse medo que as pessoas têm, dirigindo essas emoções políticas contra minorias já historicamente estigmatizadas e difamadas, porque é muito fácil, fica muito fácil para as pessoas, e as pessoas têm uma espécie de alívio se alguém diz para elas que o fato delas terem perdido o emprego por causa de uma financiarização, na real, por causa de uma financiarização da economia, uma concentração da riqueza na mão de pouca gente, um capitalismo improdutivo, né? Ou seja, e ao mesmo tempo uma transformação tecnológica que está tirando o emprego de muita gente por causa da robótica, da inteligência artificial. Ou seja, em vez de explicar, dar uma explicação para essas pessoas complexas e dizer que esse é um desafio um desafio civilizatório, é um desafio coletivo sobreviver a isso e criar soluções, a extrema-direita faz o quê? Dá explicações simples. Olha, a culpa disso é das pessoas LGBTs. E aí, claro, aí entra o ódio contra as pessoas LGBTs, porque dessas transformações fazem parte, por exemplo, as novas formas de reprodução in vitro, o matrimônio igualitário, as mulheres que reproduzem sem a cópula com o homem, sem trepar com o cara, ou seja, que faz uma fertilização e uma põe na barriga da outra, as novas identidades de gênero que rasuram o binarismo, essa compreensão binária do mundo. Ou seja, tudo isso gera uma ansiedade nas pessoas e a resposta que a extrema-direita dá é atacar as minorias, dirigir o ódio das pessoas, dirigir esse medo e, portanto, o ódio a essas minorias. A esquerda, por sua vez, também não compreende. E a esquerda, portanto, faz um outro jogo que também não é pouco deletério, que é acusar os movimentos emancipatórios, os movimentos identitários, de culpados pelo avanço da extrema-direita. Então, a esquerda, por um lado, quer silenciar as reivindicações das minorias, acusando esses movimentos de serem os culpados da extrema-direita avançar, e a extrema-direita avança porque ela compreende que esses temas são os temas centrais na atualidade e que, portanto, esses temas mobilizam os medos e a ansiedade das pessoas. E aí nós, dos movimentos emancipatórios, nós que somos da política do século XXI, nós que somos interseccionais, que lutamos com Marx, sem Marx e, às vezes, contra Marx, nós que compreendemos que não existe justiça social sem equidade de gênero, não existe justiça social sem justiça racial, digamos assim, sem um combate ao racismo em todas as suas expressões, do antissemitismo à negrofobia. Não há justiça social se a comunidade LGBT segue estigmatizada e vítima de violência. Nós somos acusados de sermos ocupados, né, por políticos que estão no século XX ainda, que não compreendem as transformações do século XXI.
Então, claro, essas transformações elas têm afetado drasticamente o sistema de representação. O mundo está cada vez mais complexo e a representação desse mundo cada vez mais complexo torna-se também mais difícil e existe uma complexidade que o atual modelo de representação não está dando conta. Daí toda a crise da representação, do parlamento e o uso da extrema-direita, o uso por parte da extrema-direita dessa crise para nivelar por baixo todos, para dizer que todos os políticos não prestam. Né? Porque quem tira vantagem do discurso antipolítica, da criminalização da política, é a extrema-direita. E por isso eu, particularmente, sou muito crítico da imprensa neoliberal, porque a imprensa neoliberal ela faz isso, ela demoniza, ela criminaliza a política todo o tempo, nivelando por baixo todas as pessoas que estão nessa atividade, que pode ser uma coisa incrível, como disse a Hannah Arendt. Né? Eu, com ela, acredito que a política é fonte da boa vida. Não a política no sentido mais amplo do termo. A imprensa neoliberal ela faz o contrário, ela criminaliza a política porque ela bota os holofotes sobre os corruptos, mas, claro, sempre tratando a corrupção como algo pessoal, como um problema moral, e não como um problema sistêmico. Né? A imprensa neoliberal nunca trata a corrupção como um fundamento mesmo do capitalismo. Né? Quer dizer, não há capitalismo, corrupção. Essa é a verdade. E aí, tratando a corrupção como um problema moral, individual, só faz isso, criminalizar a política. Então, eu não sei a resposta para como é que a gente vai sair dessa. Eu acredito que nós seremos capazes de ter aí alguns experimentos nesse sentido, as candidaturas coletivas, em vez de individuais, um grupo de pessoas se candidata para representar ali, ainda que um nome saia, mas aquele nome representa um coletivo. Eu acredito que cada vez mais a gente vai ter que pensar em novos pactos federativos, porque a vida das pessoas nos municípios contará mais diante das mudanças climáticas. A gente tem que pensar nessas cidades inteligentes em que as pessoas não gastem tanto tempo se deslocando para o trabalho, perdendo um tempo precioso da sua vida. A gente vai ter que repensar a fonte de energia que custeia essa sociedade, porque o combustível fóssil está nos seus estertores, então temos que pensar essas novas formas energéticas, né? Temos que pensar como frear esse modelo de consumo, esse modelo de economia baseado num consumo desenfreado, e isso implica atuar contra um imaginário que é o imaginário neoliberal, entendeu? Então, assim, quando a gente fala do que o neoliberalismo ele é um perigo, ele é predatório, é porque ele já deu tudo que tinha que dar e agora, se ele avançar, ele avança no sentido do apocalipse. Então, a gente vai ter que fazer uma atuação sobre os imaginários, o imaginário da classe média, e aí implica a políticos como Lula, os políticos de esquerda, né, homens que cresceram e viraram homens incríveis do século XX, estarem abertos para essa crítica e abertos para essa nova visão. Ou seja, a gente tem que encarar essa mentalidade, a gente vai ter que ser impopular em algum momento em dizer para as pessoas que esse modelo de sociedade, quer dizer, a aspiração ao carro, a aspiração a ter um carro cada um, a aspiração ao apartamento particular, a aspiração à casa de praia, ao mesmo tempo que tem um apartamento, esse modelo ele é insustentável. Então, nós vamos ter que aprender agora, ou voltar a novos modelos de convivência mais comunitários, mais solidários, de partilhamento mesmo, de espaços. Parece utópico ao dizer isso, e alguém pode dizer para mim assim, ele está sendo romântico. Talvez eu seja o último romântico, mas eu acredito que é possível, eu acho que a humanidade pode sobreviver se ela aprender, inclusive com quem hoje assegura a biodiversidade no mundo, que é 5% da população, que são os povos originários. Ou seja, 5% da população do planeta são responsáveis são guardiães de 80% do bioma. Ou seja, e aí, ao mesmo tempo, você tem uma outra cifra que é muito parecida, que 5% da população do mundo tem 80% da riqueza. Olha que coisa, e são os mais ricos. Então, 5% que são os povos originários garantem a biodiversidade com suas próprias vidas, sendo atacados, vítimas de genocídio e tal, e o outro 5% controla toda a riqueza e quer nos levar para o apocalipse. Então, a gente vai ter que pensar mesmo de maneira muito séria. Isso implica políticas em todos os níveis, isso implica ter inteligência, pessoas que estejam dispostas mesmo a sair da caixinha, encarar, botar os faróis para frente, né? Sem deixar de iluminar o fundo, claro, sem deixar de iluminar a traseira, mas com os faróis voltados para frente.
Muito bem, eu quero colocar o Teseu. Teseu, a sua primeira pergunta faz para a Mili, porque a Mili acabou de chegar, está em silêncio aqui. A gente já põe ela na roda, porque 8 horas a Mili tem que ir acompanhar Palmeiras e São Paulo. Porque além de tudo, né? Olha como essa live é incrível. Essa live tem esses pioneiros, né? A Mili é jornalista esportiva há bastante tempo, mulher que fala de futebol, e ao falar de futebol, fala de política, fala de democracia, fala de tudo, fala do que interessa. E aí ela vai trabalhar, ela saiu de uma live e vai trabalhar. Vai, Teseu. Não, primeiro, boa noite, né? Acabou que eu cheguei durante a fala do Jean e tive a oportunidade de dar boa noite ainda. Então, obrigado aí, Jean, tu, Mili, por estar aqui no nosso programa. Já me sinto aqui quase um substituto, e fui algumas vezes, né, da Fro quando cai a internet, quando ela tem algum problema. Mas é até difícil, viu, Fro? Porque eu, peão brabo aqui de plataforma, no meio de tanto intelectual junto, a gente fica até nervoso, né? Mas Fique não primeiro mais intelectual do que muitos de nós, eu diria. É que é orgânico, esses daí pensam, né? Eles formulam a partir da prática. Não se diminua, Teseu, você é muito inteligente. Não, eu estou brincando com vocês, claro, porque vocês são estudiosos e naturalmente a gente vive a prática aqui da ponta do sofrimento do trabalhador e da trabalhadora, e que naturalmente a forma da luta é diferente uma da outra, né? Mas é covardia também. Eu cheio de pergunta aqui anotada para o Jean. Aí você muda meu rumo assim de repente, Fro. Mas assim, primeiro fazer alguns comentários, né, Jean? Assim, primeiro parabenizar acho que pela sua luta, né, de uma forma geral. Atualmente, eu estive desde 2017, eu estou como coordenador dos sindicatos petroleiros do Norte Fluminense, aqui na Bacia de Campos, a maior sindicato petroleiro da América Latina. E, naturalmente, nós fomos invadidos na eleição de 2018 pela polícia, e aí vocês vão lembrar do caso, eles colocaram nas mídias dos bolsonaros todos lá, dizendo a fake news do PT com o jornal Brasil de Fato que nós tínhamos feito, comparando o Haddad à época ao Bolsonaro. E, naturalmente, eu tive que ir para a Polícia Federal para depor durante esse período, por conta de uma série de questões, por conta de greve que fizemos para denunciar o PPI à época, inclusive junto com os caminhoneiros em 2018. Então, essa perseguição ela foi geral, né? Naturalmente, você que é uma figura exposta publicamente e que, enfim, teve ali no confronto direto, né, e reto ali com aquele bando de fascista, você teve um papel, acho que de perseguição, e pela projeção, exposição política naturalmente também, e a representatividade de tudo que você representa, né, também nordestino como eu, homem negro, gay, então, naturalmente, você leva consigo todo aquele ódio que os fascistas têm, daquele conservadorismo burro que eles colocam. Então, assim, admiração muito grande. Eu lamentei muito você sair do Brasil, entendi naturalmente, né? A gente conseguiu, durante esse período, fazer uma defesa intensa, né, do Brasil, dos direitos dos trabalhadores e, naturalmente, da nossa Petrobras, né? Esse que é um fórum sindical. A gente criou durante esse período também para fazer, não só fortalecer a revista Fórum, mas fazer essa trincheira de luta em defesa dos sindicatos. E, naturalmente, estivemos contando com várias pessoas que nos apoiaram ao longo desse tempo para fazer essa defesa da Petrobras, né? Então, eu gostaria de encontrar com você para lhe presentear, Jean, com um jaleco nosso da FUP, da Petrobras. Não sei se você tem ainda. Estarei em Brasília, dia 26. Se você estiver em Brasília, a gente pode marcar um encontro. Se eu tiver essa oportunidade, vai ser um prazer estar aí com você. Entendi que você está morando em Brasília, né, agora. Então, eu queria colocar um pouco essa solidariedade primeiro, com esse período, né? Você foi falando ali sua trajetória, correndo, porque o tempo é curto, né? Mas correndo ali para falar um pouco do que te motivou a sair, de como é que foi sua vida de forma resumida fora, durante esse período que você esteve fora. E vai passando um filme na nossa cabeça, né? O tamanho da vitória que nós tivemos, né, na eleição. Não foi uma vitória, não foi 2 milhões de votos, foi uma vitória gigantesca, né? Foram as próximas gerações que estavam em jogo e a gente conseguiu ali
salvar as próximas gerações de um caminho que não sei o que poderia dar, né? Então, queria muito agradecer você por estar aqui com a gente. E aí aproveitar para perguntar, né, para você um pouco quais são os seus planos, né? A gente que precisa ter mais parlamentares do nosso campo fazendo essa guerra. Eu falo parlamentar porque a gente olha o parlamento e dá uma tristeza danada ainda. Os nossos guerreiros que aumentaram nesse mandato agora, mas que ainda somos poucos, né, no parlamento, né, e que precisaríamos ter mais gente do seu nível nos representando no parlamento. Então, é mais uma curiosidade, enfim, falar um pouco, para você também falar um pouco o que você está pensando, porque você tem que voltar a ser deputado, quiçá senador. Bom, eu respondo depois, faça a pergunta para a Mili, eu espero, e depois eu respondo a sua pergunta. Você quer que eu dê o pontapé? Se você não tiver aí pronta... Quero. Se você não tiver pronta aí uma pergunta para a Mili, eu tenho uma pergunta. Mili, vamos lá. A Mili, na resposta anterior, o Jean falou desse jornalismo neoliberal que criminaliza a política. E eu queria pensar o jornalismo como um lugar de luta política. E você é uma das jornalistas que fala isso com muita clareza e com muita coragem, porque você está em veículos corporativos, né? Você vive denunciando como é que a imprensa normaliza a violência, né? Normaliza a guerra às drogas, normaliza as invasões nas favelas, normalizou Bolsonaro, a Lava Jato, Moro, enfim. Eu queria ouvir você um pouquinho, né? Porque eu acho que não tem como a gente pensar o futuro, né? A ideia desse programa é um pouco isso. O Jean está voltando, você continua na trincheira aqui, mas pensa esse futuro, faz essa crítica com muita coragem. Você tem esperança, Mili, que neste modelo que a gente vive, deste jornalismo, assim, são duas, na verdade. A gente tem como mudar, tem como construir mais Milis. E a segunda é, Mili, você tem amigos neste Covil? Porque, assim, gente, eu, como professora de história, uma das coisas que a gente olha, né, essa leitura semiótica que a gente faz o tempo inteiro, seja da imprensa, seja dos livros didáticos, são das representações. E você está coberta de razão. As greves são criminalizadas, os movimentos sociais atrapalham o tráfico, né? A gente vê essa criação do estereótipo, como o Jean contou, né? O que figura que construíram dele, né? É uma técnica que você olha e fala, em alguns momentos ela é fascista, porque você desumaniza populações inteiras, grupos inteiros, para você normalizar a violência com que esses grupos são tratados nesse estado que é quase o estado policial que a gente vive. Mesmo em tempos democráticos, a gente não consegue mudar. Então, eu queria que você pensasse um pouco aqui com a gente como é que contribuições, né, que a gente pode dar. Nossas lives, eu tenho certeza que mas a gente é pequenininho, não está nesse mundo corporativo, não faz parte das 10 famílias que dominam a comunicação, enfim. Queria te ouvir. Então, é uma excelente pergunta, né? Porque a gente pode pegar exemplos assim muito práticos. Eu acho que hoje não há nem como contestar esses exemplos. A Lava Jato, né? O meu primeiro texto contrário à Lava Jato, criticando a Lava Jato, é de 2017. Sempre foi muito evidente, a gente não precisava da Vaza Jato para saber que a Lava Jato era uma operação enviesada. Não precisava, né? Mas a gente viu como foi construída a ideia de que a Lava Jato ia salvar o Brasil. Como foi construída a ideia de que a corrupção era o maior problema do Brasil. Você via lá no Jornal Nacional, tinha vinheta para falar da Lava Jato. Vinheta para falar da corrupção. É muito poderoso. Essa comunicação é muito poderosa. Eu tenho amigos e amigas que acreditam ainda que o maior problema do Brasil é a corrupção, não a evasão. Por exemplo, né? Que gera mais prejuízo aos cofres públicos do que a corrupção. Ninguém está dizendo que a corrupção não é um problema.
né? Ninguém comparou a Lava Jato à Operação Italiana Mãos Limpas, que fez o que fez na Itália. Então, até era um caminho até que a gente já podia ter resgatado. Então, assim, eu acho que a Lava Jato e o golpe na Dilma são exemplos muito práticos de onde e como o jornalismo corporativo errou. Esse mesmo jornalismo que passou anos pedindo para o PT fazer autocrítica. Não foi esse o jornalismo que pediu? É preciso fazer uma autocrítica desse jornalismo. E eu acho que muita gente fez. Mas é claro que a gente está falando de grandes veículos de comunicação, grandes corporações. Então, para que a mudança seja realmente estrutural, é preciso que haja uma mudança no sistema. Esse sistema econômico que rege e organiza as nossas vidas. Porque a gente fala muito em democracia, democracia, democracia. Todo mundo quer democracia, né? É quase, vamos amar o amor, queremos a democracia. Mas a gente não fala na democracia nos lugares em que a gente passa a maior parte das nossas vidas, que é o trabalho. O que é uma grande corporação? É uma pessoa mandando em tudo. Um corpo diretor de 12 pessoas, dizendo que horas chega, que horas sai, como a gente se veste, quando pode ir ao banheiro, em muitos casos, meia hora para comer. Não parece mais um sistema ditatorial do que um sistema democrático? Então, acho que é um assunto que vai ter que ser trazido à tona. Como levar a democracia para o ambiente de trabalho. E agora, não é que a gente está falando de uma grande utopia. Há exemplos práticos no mundo. A Mondragon, por exemplo. A Mondragon é uma empresa no País Basco, que foi fundada logo depois da guerra, por um padre, da Segunda Guerra, por um padre, e que havia 4 pessoas. Hoje, são 100 mil funcionários, 100 mil sócios. Há regras muito claras, assim, do cara que aperta o parafuso na máquina até o cara que manda, não pode, acho que é 5 vezes. A diferença salarial tem que ser de 5 vezes. A diferença salarial no mundo capitalista hoje está de até 300. Mas o que justifica alguém ganhar 300 vezes mais que outra pessoa? O que justifica a gente achar que um CEO sabe mais do que o cara que aperta o parafuso? Essa noção de quem sabe mais e de quem pode mais, é isso que a gente precisa. Por exemplo, vamos pegar um hospital. A pandemia estava aí, a gente sabe muito bem o que os hospitais representaram, né? Se você quer melhorar o funcionamento do hospital, quem você chama? Um médico ou as enfermeiras? As enfermeiras. São elas que estão ali no dia a dia. São elas que vão dizer como melhorar o processo. Elas que deveriam estar votando quem vai mandar no hospital. E deveria ser um sistema, fica 4 anos e sai, enfim. Então, eu acho que vai mudar quando esse grande cenário mudar. Mas é um processo, né? A gente não vai acabar com o capitalismo por decreto. É uma luta. É uma luta que envolve, às vezes, ter que sair do Brasil, infelizmente é isso, que envolve colocar uma cusparada em cara de fascista no contexto, né? Porque é isso que aconteceu. Eu queria ter dado aquela cusparada, queria ter sido eu. Infelizmente, não fui eu, mas era para ter a Maria. Então é isso, as coisas vão entrando no contexto, sabe? E a gente vai vendo, assim, vai ter um dia em que a gente vai falar assim, o Jean é o cara que cuspiu no fascista. É esse o cara. Sabe a menininha que não cumprimentou o Médici? Aí tem aquela foto histórica. Então é isso, é um processo, e o tempo da vida não é o nosso tempo. A gente não luta para ganhar, a gente luta porque a luta é a coisa certa a se fazer. A gente não saberia não lutar. Então a gente está aqui porque a luta é a única coisa que a gente quer fazer. Se vai ganhar, onde vai dar, a gente não tem como saber. A gente luta pela luta. Então, nem sei se eu te respondi, sabe? Mas é isso, é um trabalho de guerrilha, é um pouquinho aqui. E muita gente vai se convencendo ao longo do caminho, e as coisas vão mudando. E a gente já está vendo pessoas em situação de poder, CEOs mesmo, topando essa mudança, falando, vamos mudar, tem que mudar. Se não me engano, é o CEO das lojas Pets que falou isso. Eu preciso pagar mais imposto, não foi isso? Falou. Então é isso, sabe? É um trabalho de formiga, a gente é formiga e seguimos. E é bom que a gente olha para o lado e vê gente tão bacana que vale a pena continuar. A gente agradece muito você na trincheira da resistência. Agora o Gia responde a pergunta do Teseu e aí eu ponho o Arthur vai para a Mili. Tá bom. Teseu, olha, eu no momento eu vou trabalhar com o governo Lula
na SECOM, do ministro Paulo Pimenta. O presidente Lula me convidou para integrar a equipe do ministro Paulo Pimenta, e eu estou muito feliz. Ambos me receberam de braços abertos, a primeira-dama também, ou seja, é o lugar onde eu posso colocar minhas habilidades e competências. Eu sou uma figura muito interseccional, e essa interseccionalidade ela só pode ser desenvolvida mesmo no campo da comunicação, né? Então, a minha formação como jornalista, a minha experiência na televisão, minha experiência nas mídias sociais, a minha experiência acadêmica, de professor universitário e experiência acadêmica. Então, é o lugar onde eu vou colaborar, e nesse momento eu estou muito feliz de estar nesse lugar, de colaborar com o Pimenta mesmo, de estar com ele ali e com todo o resto da equipe dele, que é bacana, na construção e na melhora da comunicação do governo, né? Assim, claro que nunca as pessoas vão achar que está perfeito, mas a ideia é que a gente aperfeiçoe cada vez mais essa comunicação, porque ela é fundamental para ir contra a máquina de ódio, a máquina de mentira da extrema-direita. A gente precisa de uma comunicação eficaz, uma comunicação que apele também às emoções, uma comunicação que fortaleça os fatos em vez das versões, uma comunicação que lide, que saiba lidar com as plataformas das Big Techs, mas também saiba lidar com os meios massivos que seguem sendo meios, muitas vezes, de desinformação, né? A imprensa corporativa, aí Mili sabe que essa crítica não é uma crítica individual, é uma crítica à corporação. A imprensa corporativa tem perpetrado desinformação muitas vezes. E essa luta que a Mili falou, que eu concordo inteiramente com ela, dessa luta faz parte o impedimento de que nos apaguem, de que apaguem a gente da história, né? Então, eu fico lembrando do Samba da Mangueira, que foi o samba vitorioso, que era o samba que falava desses heróis que não estão por trás, que estão por trás dos quadros, né? Dos grandes quadros que emolduram os heróis, como Dom Pedro I, por exemplo. Mas cadê os outros heróis? As pessoas foram apagadas das histórias, que resistiu à escravidão, os quilombolas, as lideranças indígenas, ou seja, a resistência do candomblé. Onde é que está essa gente? Então, é preciso lutar contra esse apagamento. Eu vou dar um exemplo muito recente desse apagamento, que foi, por exemplo, o livro da Patrícia Campos Melo, um livro premiado, um livro muito bem escrito, mas ok, a Patrícia Campos Melo faz tábula rasa da minha presença, tábula rasa do que aconteceu com a Manuela Dávila. Ela fala de uma máquina de ódio em que a gente não existe. Ou seja, como é que ela pode apagar dessa história aquela pessoa que foi a cobaia desse modelo de construção dessa máquina, de aperfeiçoamento dessa máquina? Ela não pode fazer isso. Quando ela faz isso, ela está caindo numa das faces da desinformação, que é o apagamento. Então, eu não deixo. E talvez eu seja um pouco antipatizado por colegas, não tenho problema nenhum de criticar jornalista, porque eu sou jornalista e eu odeio corporativismo, seja qualquer corporativismo. Então, eu vou criticar sim. Então, eu sou um pouco antipatizado por pessoas que estão na imprensa corporativa, porque eu sou essa pessoa que diz o que não se pode dizer. Aliás, é o título do livro que eu escrevi com Márcia Tiburi. O que não se pode dizer, que é sobre a nossa experiência no exílio. Então, sim, ela escreveu um livro que é muito bacana, muito bem escrito, que ela descreve muito bem o funcionamento da máquina de ódio, mas, perdão, Patrícia, em 2015 eu publiquei Tempo Bom, Tempo Ruim. Em 2019 eu publiquei O Que Será?, que deveria ser referência bibliográfica para você. Em 2015 foi lançado um documentário chamado Entre os Homens de Bem, anterior à Democracia em Vertigem, que conta a ascensão da extrema-direita a partir da minha figura, utilizando a minha figura. Então você não pode contar a história da construção da máquina de ódio bolsonarista da extrema-direita me apagando dessa história, apagando Manuela Dávila e Márcia Tiburi. Não dá. Então a imprensa corporativa ela vai ter sempre a minha oposição, porque ela quer sempre apagar pessoas e recontar a história ao seu modo. E isso a gente não vai deixar. A gente não vai deixar. A gente tem que ter memória. Como diz Milton Nascimento, em Saudades dos Aviões da Paner, a minha arma é o que a memória guarda. Então, é isso. A gente não vai deixar que esse apagamento aconteça e que essa história seja contada apagando nossa participação dessa história. Inclusive a sua, Mili, que em 2017 escreveu esse texto maravilhoso que na época eu compartilhei. Jean caiu? Jean caiu. Ou eu caí? Ele travou, mas acho que ele voltou agora. Voltou. Som, Jean. Jean, a gente não te ouve. Você ouve a gente? Eu acho que ele não está ouvindo, não. Sai e entra novamente. Sai.
Faz Libras aí, ó. Se soubesse Libras, dava para... Nossa, e o meu computador tá uma... Assim, eu não sei, hoje, né? Eu estava tão ansiosa com essa live, porque eu sabia que eram duas pessoas tão incríveis. Aí a rede não funciona direito, a rede do Jean tá ruim. É impressionante. Gente, deixa eu agradecer a Maria José Rosa. Que boa notícia, Jean. Bom trabalho. Aguardando a exposição da sua arte aqui em BH. Pode te dar um abraço. Jean, voltou o som? Meu Voltou, Deus, agora voltou. rede. Voltou, Jean? Você ouve a gente? Voltou, tô ouvindo. Eu estou ouvindo vocês. Vocês estão me Tá ouvindo? bom. Tamo. Ótimo, A estou sua ouvindo. Agora eu rede estou ouvindo. não Antes eu está não estava. boa, mas tá bom. Eu vou pedir para o Jean colocou uma coisa, gente, muito importante, que a Mili também fala, que é ou você estereotipa, né, normalizando essa violência, ou você silencia. É outra técnica que este jornalismo neoliberal usa, né? E a Mili faz esse enfrentamento. Eu queria pôr o Arthur. Arthur, agora você pergunta para a Mili. E aí, assim, gente, ó, nós vamos até às 20, embora eu quisesse ficar com vocês um tempão, e não vão embora vocês, porque tanto a Mili quanto o Jean, eu copiei de uma maneira reinventada um quadro muito legal que o Pena e o PIP, né, a Prestes, a Ana Prestes e o Felipe Pena criaram no jornal da Fórum 11:30, que eles terminam sempre com um poema. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu quero, e eu encomendei para a Mili e para o Jean um poema, né, sobre esse nosso tema aqui de pensar o futuro. A escolha, Mili e Jean, da música, né? E a gente faz um país, é isso, né? Eu acho que vocês dois têm essa coisa muito própria do Fórum Sindical. Tem uma consciência de classe tamanha, imensa, estão olhando para o futuro e estão olhando para o futuro de quem resiste, que é a classe trabalhadora, né? Vocês têm esse compromisso com a luta que é muito importante, por isso que a gente queria muito vocês aqui. Arthur! Obrigado, Fro. Aí, antes da pergunta da Miriam, Jean, eu tô com uma intuição de que a esquerda sofreu um impacto nesse período sobre essas pautas. Tem reduzido esse argumento das identidades, sabe? Pauta identitarista. A gente tá botando, acho que, tão quente depois do golpe, nesse sujeito de resistência, que as coisas obrigaram as máquinas a se mexerem um pouco. Vão precisar melhorar 100%, mas pelo menos 1% a gente já tá melhor, eu acho. A intuição. Mili, primeiro, adorei aquele seu texto sobre a democracia. Primeiro, porque eu acho que a gente discutiu pouco isso. E você escreveu de uma forma muito sensacional sobre... Não é sobre relativizar ao extremo, é sobre responsabilizar mais profundamente sobre o que é estático, né? O que é absoluto. E eu fiquei pensando, lendo ele, se a democracia estática ela é maquiagem do autoritarismo. Ela é uma antessala aí pouco desgostosa, mas eu quero falar contigo sobre esportes, porque para mim é um desafio. Eu sou de uma geração antes do Jean nas escolas, então eu sofri muito na educação física extremamente binária e horrorosa, né? E sobretudo nos corpos que são divergentes da norma de uma forma geral. Então, para mim, eu fiquei pensando hoje na preparação de que era, no fundo, negar a relação de domínio com o próprio corpo e sua expressão, quando você nega o esporte para sujeitos diversos, assim, não só como horizonte profissional, mas eu fiquei pensando que o esporte como um direito humano, né? Porque é saúde, é lazer, é sociabilidade, é possibilidade de profissional, gera renda, é uma economia que pode ser colocada para um processo. E aí eu queria colocar para você uma pergunta, assim, qual é a sua compreensão sobre o papel do esporte na construção de um projeto de desenvolvimento nacional, para além né, entendendo ele como um direito humano? Excelente pergunta, Arthur. Te agradeço por ela, porque é base, né? É base do que a gente é, ou deveria ser, né? Mas o esporte, como a gente é convidado a entender hoje nesse mundo tão capitalista, é competição.
É isso, é competição. Você vai entrar ali para ganhar de alguém, para eliminar alguém, para ser melhor do que alguém. Não é colaboração. E esporte é, antes de mais nada, colaboração. Mesmo os esportes individuais, eu fiz triatlon durante muito tempo. É um entendimento de que é você tentando se superar. Não é você tentando ganhar da pessoa ao lado, é você tentar ser melhor do que você foi ontem, que basicamente é o que a gente faz na vida. Então, esse entendimento do esporte, ele não nos é dado. Né? Eu joguei bola desde muito cedo na minha vida. Eu tive que jogar com homens, porque não havia como jogar bola com mulher. E o futebol, eu digo que o futebol é arena em disputa, porque embora ele seja homofóbico, racista, machista, misógino, violento, ele também tem a capacidade de ser altamente transformador. A gente analisar o futebol como arena de um campo em disputa é você entender que o futebol ensina a perder, porque ele ensina que derrota é sobre a alma e vitória é sobre o ego. Quando você ganha, você tende a ficar insuportável. Quando você perde, você tende a saber quem você é. Então, tudo isso deveria ser ensinado, sabe? E não é. E não é nessa sociedade que ensina a gente a competir. Imagina que tipo de sociedade seria uma sociedade que ensina a criança a colaborar, não a eliminar, a se solidarizar. O esporte tem todas essas capacidades, sabe? Então, eu vou nessa... Eu não diria nem que é uma utopia, mas é a construção de uma nova possibilidade de sociedade. E a gente tem que lutar por isso. Né? É um campo imenso o esporte. É um campo que ensina a gente a se superar, a gente se emociona com a superação do outro e da outra, sabe? Infinitas as possibilidades. Então, essa pergunta é excelente. Eu acho que tem que mudar muita coisa, muita coisa. Os clubes, por exemplo, estarem virando SAF, essa lógica empresarial que infecta todas as coisas, como se um clube tivesse que dar lucro para existir. Futebol não é sobre lucrar. É uma outra coisa o futebol. É sobre você se solidarizar, é sobre relações, é sobre construir um time. O que é um time? É um ajudando o outro. O que é você formar a base? É você incluir. Não para ser jogador, mas para você educar, saúde mental, psicólogos. É tábula rasa, eu acho, sabe? Refundar a CBF, extinguir essa CBF da maneira como ele existe hoje, colocar um corpo diretor que seja minimamente representativo de quem a gente é, enquanto nação, sabe? Convidar notáveis como Silvio Almeida, Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, pessoas que amam o futebol. Coincidentemente, todos corintianos, mas enfim. Pessoas que amam o futebol e entendem do esporte sob uma outra perspectiva. Então, sim, tem muita coisa para a gente fazer. Tem muita coisa para a gente fazer e eu espero muito que a Ana Moser vá por aí, sabe? Eu sou muito fã dela e sei que a ideia é essa. Então é isso. Estamos, assim, a gente venceu o inimaginável, gente. Eu todos os dias até hoje acordo pensando como seria se aquele cara tivesse ganhado. A gente venceu o contra tudo e contra todos, sabe? Porque não era para a gente ter vencido. Eles jogaram sujo da maneira como puderam, né? E ainda assim, eu preciso acreditar em forças misteriosas lá dos céus que fizeram a gente ganhar, né? Porque aqui na Terra foi tudo feito para a gente perder. Então é isso. Eu acho que o futebol é campo, o esporte é arena em disputa e a gente precisa sim dela. Mili, eu não gosto nem de pensar. Esse pensamento, essa pergunta me vem todo dia na cabeça, mas ela, ao mesmo tempo, ela me assombra, porque se ele tivesse vencido, eu não teria voltado. Eu não saberia quando eu poderia ver meus amigos, minha família e o país, e a parte do país que eu amo. Ô, Mili, deixa eu dizer uma coisa. Ouvindo você falar de futebol e lendo seus textos, você me faz me abrir para gostar do futebol, porque eu odeio futebol e eu odeio futebol por causa da experiência homofóbica que eu vivi ao longo da minha vida, ou seja, e aí compartilho com o Arthur essa coisa da educação física, da imposição sobre nós, os meninos gays, e toda a violência que a gente sofria na tentativa de jogar. Enfim, foi um horror, me fez me afastar do futebol de uma maneira absurda. Mas te ouvindo é tão lindo que eu acho bacana. Você fala, pessoal, vou parar, vou ver futebol com mais
Com bons A fones, gente vai junto a um jogo do Corinthians. Ô, Eu sou Jean. Corinthians, e vocês me chamem, viu? Porque eu sou corintiana, daquelas corintianas Ó, de avô. Quando a gente entrevistou o Casagrande aqui, Miri, era uma coisa assim. Quando eu vou entrevistar alguém que eu gosto muito, o Casagrande é um desses caras, eu ficava assim, tipo, chega quinta-feira, chega quinta-feira, porque viu, Fro? o casão é isso, né? É você olhar e falar, puta, ele tá e continua sendo casão com a coerência que ele Sim, teve a vida sim. inteira. Ô, O Mili, Geseu quer aqui, ó. entrar. Essa aqui é minha filha jogando futebol. Ah, meu Deus, que coisa Ela linda. só É o vai. que? Atlético ou Botafogo? Eu não consegui ver. É Ceará, minha filha. Aqui é Ah, do Ceará. Nordeste. Ela é torcedora roxa do Ceará por causa da minha cunhada, né? E a gente mora. Ela, na verdade, ela chegou com 1 ano de idade aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Eu mudei para cá por conta do sindicato. E ela, assim, pegou uma paixão pelo futebol que eu não jogo, não sei jogar, viu, Jean? Como é porque eu não sabia jogar mesmo, que eu não... Então, assim, e eu moro numa cidade chamada Campos do Goytacazes, aqui no norte do estado do Rio de Janeiro, né? Hoje eu estou na cidade do Rio aqui a trabalho, mas eu moro em Campos. E lá, por ser uma cidade menor, não tem times femininos. E então, assim, é toda uma dificuldade, e o que ela passa com o machismo, assim, é surreal. Do Sim. professor Campos, é uma cidade extremamente conservadora, então toca a bola para a Thaís, aí nada dos meninos tocarem a bola ali, uma coisa assim inconsciente que está entranhada, que as crianças de 9 anos fazem isso sem nem pensar 2 vezes, né? Então, assim, é muito surreal. Eu chego pro professor, é um absurdo, como é que o senhor não tem que regular essas crianças, tem que explicar, sentar com eles 10 minutos antes do jogo, ó, a Thaís, só tem ela de menina aqui no time, mas ela tem assim como vocês, aí a Thaís vai lá, aí, mesmo com todo o boicote dos meninos, ela é artilheira do jogo, ela faz os gols, gol bonito, de placa, de tudo que é jeito, então assim, mas é toda uma briga do sistema, né? Eu imagino que você tenha passado muito também isso. Hoje tem toda uma política afirmativa de colocar, de envolver as mulheres, a questão racial, a questão LGBTQIA+, então assim, tem toda uma questão que está sendo colocada em voga depois de tanta luta, de tanta exposição, de tanta que acaba diminuindo um pouco, né, essa barreira, mas está entranhada na sociedade toda essa cultura ainda, né? Então é um desafio muito grande. Imagino você jogando futebol quando você era criança, né? O que você passava, né? Então eu sou assim muito feminista, muito antirracista, porque é uma briga que é uma reparação histórica, né, que tem que ser feita de todos os lados para poder conseguir brigar com isso, né? E eu queria que você comentasse mais sobre essa questão mesmo sua no futebol e até no jornalismo, né? Você falou da Lava Jato, esse tema me instiga muito, mas como a gente tem pouco tempo, eu vou focar nessa outra questão, que é a Lava Jato, eles estão pagando o preço deles aí por todas as M que fizeram no passado, né? A gente vai chamar a Miri mais vezes, vai começar a Copa mais bonita. Eu vou Eu quero a Miri chamar a aqui. Thaís. Eu vou chamar a Tatá para participar nesse dia, viu? Ela de vez em quando entra e vem me dar um beijinho, aí olha assim, quer ver o que está acontecendo. Que legal. Ver essa foto dela me emocionou muito, porque a minha infância toda foi assim. Eu com a roupa, eu nasci no Rio, né? Então, o meu primeiro amor foi o Fluminense. Eu sou uma aberração, porque eu gosto de 2 clubes. E as minhas fotos de infância, assim, descabelada, com a camisa do Fluminense, um short, uma chuteira e uma bola embaixo do braço. Ela só usa roupa do Ceará, minha filha. Você não tem noção. A gente mora aqui. Todo canto que a gente vai, ela quer ir com a blusa do Ceará. Isso. Não, minha filha, calma. Calma. Muito bom. Minha mãe ficava desesperada, mas como meu pai era torcedor do Fluminense, ele achava o máximo que eu quisesse ao casamento de alguém uniformizada, sabe? Então é isso, eu acho que a gente vai. A história é que a gente vai mudando. Eu fui proibida de jogar, né? Porque eu pratiquei o futebol quando era ilegal mulheres jogarem futebol. E então hoje a Thaís joga e a gente aplaude, a gente vai, ainda tem que lutar contra meninos que não passam a bola, mas já mudou muito em relação ao que era, né? Então é isso também que faz a gente ver que a luta vale, né? Porque a gente no nosso tempo histórico a gente está vendo mudanças. Olha aí, ó.
É lindo, é lindo, é lindo. Bota no centro, Tati. A Thaís mostra a tela de novo e pede para a Tati colocar no centro. Vai, Teseu, a gente vê só jogadora do Ceará. Que linda foto. É craque, olha Com só. estilo, com estilo, isso. Estilosa. Gente querida, é o seguinte, eu vou para os finalmente. Jean, você sabe que eu sei que sua agenda agora vai ser... Caraca! Olha só que craque! Sim, todo o fundamento está aí. Tô bem. Mesmo. É a mais disciplinada da turma. Já vou ficar assim, na agenda. Jean, pode vir. Você vai para a Secom. A Secom tem um grande querido, que foi meu aluno, o Brant. Brant está lá. Sim, João Brant, exato. O Brant está lá, que é sim, conhece muito. E aí, eu queria depois, Jean, mais para o futuro, você já defendeu o seu doutorado? Porque o seu doutorado, ele tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui, né? Que é uma outra... Eu vou defender no fim do ano. Eu estou escrevendo a tese. Tá. E aí a defesa será no fim do ano. Mas eu já tenho todos os insights, já tenho todos os resultados, ou seja, a gente já pode falar sobre isso, independente de eu defender ou não. Mas quando você quiser, quando puder. A gente vai agendar, porque o Jean, gente, como ele mesmo disse, o Arthur chamou a atenção, ele foi a cobaia, né, desse esquema Steve Bannon, enfim, dessa construção do ódio como uma tecnologia da política. E o trabalho dele no doutorado vai para entender, né, essa fábrica da desinformação. Então, a gente tem muito a conversar sobre isso. E eu estou muito feliz. Quando é que você começa lá na Secom? Bom, eu acho que o mais breve possível, daqui a alguns dias, porque eu ainda estou vendo esse lance da documentação. Mas já está certo, eu tive a primeira-dama e Lula me receberam, a primeira-dama Janja, Lula da Silva e o presidente Lula da Silva me receberam muito bem, assim, tiveram um gesto que eu acho que esse gesto deles se estende a todas as outras pessoas que precisaram sair do Brasil para manterem suas vidas, para manterem suas atividades intelectuais, políticas e artísticas. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, nos incluiu no programa de proteção a defensores de direitos humanos. Então, eu estou muito feliz, eu acho que eu vou poder colaborar de uma maneira bacana para o trabalho do ministro Paulo Pimenta, que é um cara também muito querido e com a capacidade de articulação de uma equipe bem bacana. Eu acho que vai ser muito legal. Então, eu pretendo começar o mais rápido possível, assim que concluir esse lance de documentação, e eu ir à Bahia ver minha mãe, porque eu ainda não vi minha mãe. Eu cheguei e fui tomado por esse impacto da minha volta, a demanda por entrevistas, as ações de recepção, e que eu não tive tempo ainda de viajar para a Bahia para ver minha mãe, mas eu devo ir semana que vem, e aí começar a trabalhar. Quero começar a trabalhar o mais rápido possível. Que maravilha! A Mili precisa sair, mas não antes sem ler o seu poema. Olha, eu escolhi Manuel de Barros, tá? Porque eu acho que ele é a cara do que pode ser um Brasil que terá dado certo. A poesia chama Deus Disse. Deus disse: vou ajeitar a você um dom. Vou pertencer você para uma árvore. E pertenceu-me. Escuto o perfume dos rios. Sei que a voz das águas tem sotaque azul. Sei botar cílio nos silêncios. Para encontrar o azul, eu uso pássaros. Só não desejo cair em sensatez. Não quero a boa razão das coisas. Quero o feitiço das palavras. Que lindo! Que lindo! Adoro o Manuel de Barros. Olha, maravilhosa. Eu adoro o Manuel de Barros. Olha, aqui, Mili, começou o Arthur com o poema do Marighella sobre a liberdade. Aí vem você com o Manuel de Barros, né? Com esse futuro, esse reconstruir em cima do que o Jean disse, né? A gente precisa ser solidário, a gente precisa olhar o meio ambiente, a gente precisa pensar em menos consumo e mais qualidade. Então, é muito legal. Eu estou achando que a química desse programa hoje foi maravilhosa. Mili, um beijo, amada. Eu sei que você precisa sair trabalhar. A gente vai ouvir o poema do Jean.
Gente, Um beijo. depois eu vou voltar a recuperar, que eu quero ouvir o poema do Jean. Tchau. Tchau, Mili. Obrigado. Tchauzinho. Obrigada a vocês. Tá bom. Jean, meu querido, o que você escolheu para nós? Olha, eu escolhi um poema que me remete, que alude, pelo menos na minha leitura, na minha interpretação nesse momento, a duas pessoas que partiram. A primeira é Marielle Franco, minha amiga, e eu digo com a maior honestidade e pureza d'alma que eu trocaria todo o símbolo que ela virou de justiça, de luta por justiça, né, o símbolo global da luta por justiça, eu trocaria tudo isso por ter ela viva de novo, né? Que eu acho que é isso que eu gostaria, que ela tivesse viva de novo. E a outra pessoa que esse poema alude, que essa leitura minha alude, é Gal Costa, a cantora Gal Costa, que eu gostava muito e gosto muito da obra. E esse poema é um poema de Vladimir Mayakovsky, um poeta russo, considerado o poeta da Revolução, e um dos grandes poetas do século XX. E ele escreveu um poema sobre o qual Caetano Veloso fez uma música, uma versão, uma letra para uma música, que Gal gravou. Então, eu vou fazer uma mistura do poema original de Mayakovsky com a letra do Caetano. Então, o poema diz: um dia, quem sabe, ela, que também gostava de bichos, apareça no Alameda do Zoológico, sorridente, tal como agora está no retrato sobre a mesa. Ela é tão bela que, por certo, hão de ressuscitá-la. Vosso 30º século ultrapassará o exame de 1000 nadas que dilaceravam o coração. Então, de todo amor não terminado seremos pagos em inumeráveis noites de estrelas. Ressuscita-me, ainda que mais não seja porque sou poeta e ansiava um futuro. Ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me por isso. Ressuscita-me, quero acabar de viver o que me cabe, minha vida, para que não mais existam amor e cerviz. Ressuscita-me para que ninguém mais tenha que sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me para que a partir de hoje a família se transforme. O pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra. A terra. Meu Deus, que lindo! Obrigado. E super bem escolhido, Jean. Ainda bem que a gente tem pelo menos você aqui. Que bom, que bom. Bom que nós nos temos, na verdade. Que bom que nós nos temos para fazer esse país novamente. Jean, muito boa sorte lá na FECOM. Conte conosco. A gente vai estar na trincheira aqui. Depois eu quero conversar com você sobre as brigadas digitais da CUT, que eu acho que é interessante essa conversa. E aí a gente vai trocando figurinha. Te agradeço imensamente por ter vindo. Estou morrendo de saudade. Quando você vier a São Paulo, avise para a gente se ver, tá bom? Avisarei. E, gente, avisarei, sim. Não esqueçam que está rolando agora, para os membros da Fórum, o segundo episódio do ato 18 do Luiz Carlos Azenha, o golpe contra Lula. Eu vou pedir para a Tati terminar, né, chamando a galera para ir para lá. Beijo, Arthur. Tchau, beijo, Teseu. Beijo, Jean. Muito obrigada, queridos. Um abraço. Tchau.